atenção nesta noite. Aleluia, Para algumas coisas dentro desse texto. Glória a Deus. Os irmãos sabem que os samaritanos não se davam com os judeus. É E a verdade, Bíblia diz aqui no versículo 3, versículo 4, aleluia. E a Bíblia diz no versículo 4 que era necessário passar por Samaria. Aleluia. Jesus quebra protocolo. Aleluia. Quando ele quer abençoar, ele faz caminho diferente, mas ele entra para abençoar aquele que ele quer abençoar. Deus de glória, Então, irmãos, aleluia. voltando para o texto sagrado, aleluia, a proposta de Jesus de passar por Samaria, o discípulo não entendeu. Mas ele diz no versículo 4: é necessário passar por Samaria. Aleluia, Sabe por quê, irmão? Deus. Porque lá em Samaria, aleluia, lá em Samaria tinha alguém que estava sedento de salvação. Aleluia. Jesus poderia ter passado por outros caminhos, pelo Jordão, poderia ter passado pela Bereia, mas Jesus fez questão: vou passar por Samaria, porque Jesus queria um encontro que salvaria uma grande multidão. Aleluia. O que o Senhor quer dizer para nós nessa noite é que ir em Samaria é encontrar alma sedenta, ir em Samaria é encontrar pessoas sedentas de salvação, e é isso que está passando para nós nessa noite. Deus de glórias, aleluia, Jesus é o Deus. nosso modelo de missionário. Ele é o nosso modelo. Ele não faz acepção de pessoa. É verdade, Então a aleluia, Bíblia diz Deus. que naquela hora ali, o discípulo não entendeu, pastor. E o discípulo sempre de vez em quando quer atrapalhar a coisa. E Jesus disse: olha, o que vocês estão pensando? Não, nós estamos com fome, a gente tem que ir comprar comida. Então vamos comprar comida. E a Bíblia diz que Jesus sentou-se à beira de um poço e ficou ali. Porque Jesus queria ter um encontro com aquela mulher. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus de glória, Por aleluia, Deus. que aquela mulher foi tirar água ao meio-dia? Olhe para cá. Eu vou aprender hoje. É porque é o seguinte: pela lei de Moisés, pela lei, as mulheres que eram mulheres que não eram casadas, mulheres de vida fácil, mulheres da prostituição, elas não podiam misturar com as mulheres casadas e nem com as jovens. Não. Então as mulheres casadas, elas podiam ir no poço de manhã, podia à tarde, mas ao meio-dia somente era liberado para aquelas mulheres. E Jesus chegou, sentou e ficou esperando. Jesus era estratégico. E de repente a Bíblia diz que chegou aquela mulher, e quando ela chegou na beira do poço, o Senhor disse para ela: dá de beber. E ela olhou para ele e disse: como é que me pede de beber? Tu não sabe que eu sou samaritana? Tu não sabe que os samaritanos não se dão com os judeus? Aleluia! E aí Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, se tu conhecer o dom de Deus, se tu conhecer quem que está te pedindo de água, tu daria desta água, porque da água que tu der alguém tome e vai ter sede, mas da água que eu der vai fazer um inicial na sua vida. Aleluia! Levante a sua mão nesta noite e dê um prato de glória, porque o Senhor está aqui neste lugar. Eu estou sentindo a presença satisfatória do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Aleluia! Deus de glória, Glória a aleluia, Jesus. Deus. Irmãos, Aleluia, Deus. era uma perda de tempo. Samaria para os judeus era uma causa perdida, mas para Jesus não tem nada perdido. É verdade. Aleluia, A Deus. última palavra é do É Senhor. verdade. Alguém pode dizer: não tem jeito, Jesus diz: tem jeito. Alguém pode dizer: não tem mais como, não tem mais, não vai acontecer nada, vai acontecer, porque Jesus está na direção do barco.
Jesus está liberto. Tudo vai ter renovado, seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus de glória, aleluia, Deus. Só o Senhor é santo, Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Vocês, muitas vezes nós não queremos vir pelos balados. Aleluia, Deus. Igreja, o ventilador, um ar-condicionado, muito bem, mas as almas estão morrendo lá fora. É Tem alguém verdade, precisando de aleluia, nós. Deus. Aleluia. Tem alguém precisando de você. Aleluia. Aleluia, Deixa eu dizer uma coisa Deus. para você nesta noite. Jesus foi e iniciou ali um relacionamento com aquela mulher, começou a conversar com ela. Aleluia. E aquela mulher olhou para Jesus e disse: Senhor, como é que eu posso tirar água desse poço? Esse poço é fundo. Aleluia. Mas Jesus disse para ela: se alguém tomar desta água que tu vai dar, ele vai tornar teu sede. Mas da água que eu der, vai fazer uma fonte maravilhosa eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Deus. Quantas pessoas estão morrendo por falta de pão e de água? E água do Senhor. Aleluia, Muitas vezes nós Deus. estamos de braços cruzados sem fazer nada. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui nesta noite. Aleluia. glórias, aleluia, Samaria, Deus. meus amados irmãos, é o lugar do milagre. Só acontece milagre quando a gente vai. Nós fomos nesta viagem agora. Aleluia, algumas coisas que Deus fez. Deus levanta um pastor que estava todo inchado. Deus salva alguém que estava precisando de salvação. Porque alguém se moveu. Está na hora de se levantar e dizer: eis-me aqui. A Bíblia diz que Jesus está procurando alguém que vive na brocha para que ele possa usar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Estou sentindo a presença do Senhor neste lugar. Irmãos, e a Samaria? Vocês sabiam, irmão? Não estou falando dessa igreja aqui, mas existe muitas igrejas que o povo se tornou religioso. É verdade, aleluia, Deus. E ir a Samaria é descer do pedestal, é deixar a religiosidade de lado É e assumir a sua posição de ganhador de alma. E a Samaria é deixar a religião de lado e assumir a sua posição de servo de Deus. Aleluia, De glória, E a aleluia, Samaria, Deus. irmão, segunda coisa é ter amor pelas almas. Aleluia, Deus. Jesus poderia ter passado por outro caminho, mas Jesus resolveu passar por Samaria. É E aí Jesus verdade, inicia aleluia, Deus. essa conversa com essa mulher e diz para ela: vai chamar o teu marido. E ela disse: olha, eu não tenho marido. Disseste bem, já tenho 5, que tu tem agora não é teu. Então quando Aleluia, Jesus fala isso, Deus. ela olha para Jesus e diz: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Eu Aleluia, vejo que Deus. tu não me que havia de vir, Senhor. E a mulher disse: olha, eu não tenho marido, mas eu vou lá na cidade chamar o povo. Eu vou falar para o povo. E cheguei naquela cidade e disse: olha, eu encontrei o Messias na beira do poço. Aleluia, é ele mesmo. E diz a Bíblia que a multidão veio para a beira do poço. E quando aquela multidão chegou na beira do poço, Jesus começou a pregar a palavra para ele. E eles agora falaram: mulher, não é mais pelo que tu falou, mas é pelo que nós estamos vendo. Esse é o Messias mesmo. Aleluia. E diz a Bíblia que eles convidaram Jesus para ficar na casa deles. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aleluia. Samaria é lugar de milagre. Samaria
maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus, Aí, irmão, aleluia, é nós Deus. assumir a nossa posição no reino de Deus. É Esta verdade. igreja aqui hoje poderia estar cheia de pessoas que não são crentes. Mas muitas vezes nós achamos que só a nossa crença está boa. A coisa está tão boa que nós não queremos nem que os outros se salvem, é só nós mesmos. Então a partir de hoje, o Senhor, aleluia, dará uma visão para cada um de vocês. Aleluia, O Senhor dará visão, aleluia, aleluia. Sabe por quê, irmão? Deus. A Aleluia, Bíblia diz que Deus. os discípulos, quando eles chegaram, que eles viram Jesus na beira do poço conversando com aquela mulher, eles ficaram admirados. E Jesus falou para eles: olha, uma coisa eu tenho que fazer, uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade daquele que me enviou. E o discípulo não entendia isso, porque pensava que alguém tinha trazido comida para Jesus. Mas não, Jesus disse para eles o seguinte: levantai-vos, dizeis vós que há 4 meses até a ceifa. Eu, porém, vos digo: levantai os vossos olhos e vejam os campos brancos que estão para a ceifa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus, aleluia, está falando para nós que nós precisamos sim atrás das almas que estão perdidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, glória, aleluia, Deus. Precisamos, irmão, Santo é o Senhor, precisamos aleluia, Deus. testificar imediatamente para as pessoas que Jesus salva. Aleluia, Deus. E você diz: mas eu não sei falar nada. Abasta você dizer o seguinte: Jesus te ama. Aleluia, Deus. O pastor, o nosso bispo aí, ele me contou uma história agora, terça-feira passada. Ele disse que um certo local aqui em Goiânia, Deus incomodou uma irmã pela madrugada para ir numa rua tal e chegar lá e entregar uma mensagem numa casa. E aquela irmã foi incomodada e ela foi perante aquela casa e falou: olha, eu não sei se é mulher ou é homem, mas Jesus te ama. Aleluia, Deus. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Deus. No outro dia, aquele homem, um homem cabeludo, tocava parece que numa banda do mundo aí, chegou na igreja e disse para o pastor: pastor, eu quero dar um testemunho. O pastor ficou assim: não, mas espera. Deu o microfone para ele: pastor, ontem à noite eu estava com um copo de veneno para beber e alguém gritou: Jesus me ama. E naquele momento o copo caiu no chão e hoje eu quero aceitar Jesus como Salvador. Carrega a tua mão nesta noite. É preciso ir. As almas estão morrendo. É verdade, Deus. Aleluia, Deus. Deus, glória, Glórias a Deus. Deus está falando conosco nesta noite.
algum dos fariseus chega para Jesus e diz: quem é o meu próximo? Jesus disse: eu vou te contar uma história primeiro. E Jesus gostava dessas historinhas, sabe? Aleluia, Deus. Disseram: um certo homem descia de uma cidade para outra e foi apanhado pelos assaltantes. E aquele homem ficou muito ferido no chão. De repente veio um levita e aquele homem disse: socorre, porque eu fui abatido aqui pelos assaltantes, eu estou ferido, eu preciso de ajuda. Mas o levita passou e disse: eu não posso atender porque eu sou levita, eu estou a serviço do mestre. E foi embora. E de repente, lá veio um sacerdote. O sacerdote também chegou e aquele homem disse: olha, socorre, eu preciso da tua ajuda. Ele disse: eu não posso te ajudar, porque eu estou a serviço do reino de Deus, eu não posso te ajudar. Foi embora também. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus, que glória, aleluia, Deus. Ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. O que o Espírito está dizendo à igreja do Senhor. E a Bíblia diz que de repente lá vem um homem que era samaritano. E aquele samaritano veio, chegou e disse: o que aconteceu? Eu fui abatido aqui pelos assaltantes. Ele pegou aquele homem, passou nas suas feridas, passou azeite, levou para a estalagem e disse: olha, cuida dele para mim, eu vou numa viagem, quando eu voltar, o que tiver gastado, eu vou pagar. Aleluia, aleluia. E aí Jesus contou essa história para aquele homem e disse: desses três homens, quem era o próximo desse homem? Como esse samaritano. Você sabe o que Jesus está dizendo? É que muitas vezes, irmãos, nós, na nossa religião, muitas vezes nós deixamos para trás alguém. Muitas vezes deixamos pessoas feridas para trás. Mas o Senhor nesta noite está dizendo: eu quero curar as feridas. Glória! Levante a sua mão e dê um brado de glória. Porque o Espírito Santo desta noite já está sarando ferida aqui no dia.
frente.